E aí turma, bacana? Eu sou o Rafa Carvalho e esse é o canal Ludosite para mais um vídeo da série Por Trás do Board, onde avaliamos como a temática de um jogo é amarrada em suas mecânicas. E o jogão da vez é mais um do mestre Martin Wallace, o punitivo e excelente London 2ª edição. Em London, os jogadores assumem um papel de arquitetos famosos, encarregados de reconstruir a cidade depois do grande incêndio de 1666, guiando a cidade até a alvorada do século XX. Vocês vão precisar equilibrar seus planos, suas finanças e as necessidades dos habitantes da cidade se quiserem ser lembrados como lendas londrinas, ou seja, fazer o máximo de pontos de vitória, chamados no jogo de pontos de prestígio. O Grande Incêndio de 1666 é um dos eventos mais significativos da história da cidade. Antes do incêndio, Londres era uma cidade densamente povoada, com muitas construções de madeira. As ruas eram estreitas e as casas estavam muito próximas uma das outras, o que facilitava a propagação do incêndio. Além disso, na época, a cidade estava lidando com as consequências da peste bubônica de 1665, que já havia dizimado uma parte significativa da população. O incêndio começou na madrugada do dia 2 de setembro de 66, em uma padaria localizada em Pudding Lane. Acredita-se que uma faísca de um forno não apagado foi a causa inicial do incêndio. As condições climáticas, como o vento forte e seco, ajudaram a espalhar as chamas rapidamente. O incêndio destruiu uma grande parte da cidade, incluindo a Catedral de São Paulo, mais de 13.000 casas e muitos outros edifícios importantes, como o Royal Exchange e o Guildhall. Estima-se que cerca de 70 a 80 mil pessoas que viviam na cidade ficaram desabrigadas, trazendo grandes impactos sociais e econômicos. Após o incêndio, Londres passou por uma profunda reestruturação, que incluiu a criação de novas normas de construção e planejamento urbano, sendo que Sir Christopher Wren foi um dos principais arquitetos desse período, projetando a nova Catedral de São Paulo, que se tornou um símbolo para a cidade. E é nesse processo de reconstrução que os jogadores estão envolvidos em London, que tem uma jogabilidade bastante simples, com poucas ações disponíveis. Porém, dominar essas ações já é outra história. Então vamos para essa jogabilidade. Em London, você utiliza as cartas de cidade para reconstrução, sendo essas cartas divididas entre guildas, empresas e prédios, além das cartas que vão gerar pobreza, atrapalhando sua gestão de mão, mas já falamos logo sobre isso. Em sua rodada, temos a opção de comprar mais cartas, descer as cartas para sua área de construção, colocar a cidade para funcionar ou comprar cartas de distritos. O coração do jogo está na administração dessas cartas, pois, para descê-las, você precisa pagar o seu custo, se houver, e descartar uma carta do mesmo tipo, dando oportunidade ao adversário de comprá-la. E ainda precisa controlar muito bem o tamanho da sua cidade e cartas remanescentes na sua mão, pois ambas vão te gerar marcadores de pobreza, já que, assim como na reconstrução de Londres, também no jogo, o maior desafio está na questão social. De fato, com o número de prédios destruídos no incêndio, incluindo comércios e moradias, a questão dos desabrigados foi um grande desafio, perdurando anos, e no jogo, reconstruir muito rapidamente a cidade, a tornando grande, representa sim a possibilidade de gerar riqueza, porém, quanto maior sua cidade, maior o desafio de ordenar esse crescimento, de ter uma renda bem distribuída entre a população, por exemplo, podendo gerar também muita pobreza. Isso acontece pois, ao ativar a sua cidade, você recebe marcadores de pobreza para cada carta que permanece na sua mão e por cada carta que você desceu na sua cidade, ou seja, o tamanho da sua cidade. E depois que você expandiu, você não consegue mais reduzir esse tamanho.
Acho temática essa questão da escolha do tamanho da cidade, pois grandes cidades são bem mais difíceis de se administrar do que as menores. Levam mais tempo para serem ativadas, mas, se bem organizadas, têm o potencial de gerar muito dinheiro e muito prestígio, enquanto cidades menores vão te dar menos dor de cabeça em relação à pobreza, vão girar mais rapidamente, ser ativadas mais vezes, mas, à medida que o jogo desenrolar e cartas mais caras vierem, é grande a chance de te faltar grana para colocar boas cartas na mesa. No fim do jogo, cada marcador de pobreza que você ainda tiver vai te tirar pontos, e é comum, principalmente nas primeiras partidas, ter jogadores com pontos negativos que se empolgam demais, preocupados, por exemplo, apenas em gerar renda e pontos de prestígio, e deixam de lado essa questão social. Muitas cartas irão te auxiliar a descartar marcadores de pobreza, mas a sensação é de estar enxugando gelo. Quantas vezes eu consegui eliminar a mesma quantidade de pobreza que eu gerei na rodada, terminando com essa mesma quantidade? E, ainda falando das cartas, aqui temos o ponto mais temático do jogo, que é a relação entre a tipologia da construção que você faz e o seu efeito quando ativamos a cidade. Olha aí alguns comércios como vinicultores, peixeiros e alfaiates te gerando renda com baixo custo, ou a Companhia das Índias Ocidentais, que requer maior investimento, mas te dará ainda mais retorno, enquanto a indústria de couro também te gera um bom dinheiro, mas gera também alguma pobreza extra. Temos cartas que vão reduzir sua pobreza, como a estação para tratamento de água, a construção de albergues ou moradias populares, e algumas com efeitos mistos, como a força policial, prisão de Brixton, refugiados judeus, o Banco da Inglaterra, que te gera tanto renda quanto prestígio, ou até cartas voltadas 100% apenas para o prestígio, como o exemplo do Palácio de Buckingham. E é claro, as cartas de pobreza. Um último tipo de cartas são as cartas de distritos, sempre 3 disponíveis para compra dos jogadores. Os distritos custam um pouco mais caro e te dão efeitos tanto imediatos quanto durante a partida. Você pode ter quantos distritos puder pagar, porém seus efeitos contínuos valem apenas para o último distrito comprado. Outro ponto legal destas cartas são suas localidades, como norte ou sul, e se estão ou não adjacentes ao rio Tamisa, o que pode combar com cartas de cidade, te gerando mais prestígio, por exemplo. Por fim, vale falar dos empréstimos, como sempre uma ação que pode vir a ser necessária, mas que vai te cobrar juros. E aqui não é diferente, para cada 10 libras esterlinas que você pega de empréstimo, você precisa pagar 15 de volta para o banco em algum momento da partida. E para cada empréstimo não pago, ao final do jogo você perde 7 pontos de prestígio. E é isso, turma! London segunda edição reflete aspectos históricos do desenvolvimento de Londres após o grande incêndio de 1666, e faz isso com uma arte exuberante e mecânicas simples, porém com decisões desafiadoras, espelhando as dificuldades enfrentadas pelos londrinos durante esse período de transformação. E vamos para o veredito final. London emprega a temática em suas mecânicas com um certo nível de abstração, mas a temática é sim presente, apesar de poder passar despercebidas para olhos menos atentos. Então chegamos naquela tabela bacana de análise e a nota final de 2.9. E é isso. Deixo aí na tela o link para o vídeo anterior. Comenta se você concordou com essa nota. Se gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve, é a sua forma de contribuir para o canal. Até mais, fui!